Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar, e neste vídeo nós vamos tratar sobre como organizar uma incrível apresentação em slides. Essa nossa ideia aqui é justamente falar um pouquinho sobre muitas dúvidas que o pessoal tem sobre como tratar, como elaborar, como pensar aqui uma entrega agradável, elegante e que atenda o motivo daquela sua apresentação. Muitos de nós sabemos aqui que o PowerPoint é o aplicativo mais lembrado quando o assunto é apresentação de slides. Então, seja lá na escola, seja num evento acadêmico, seja num evento técnico, seja numa apresentação numa igreja, seja na apresentação em um congresso, em graduação, em mestrado, em doutorado, ele está sempre presente. Então, a apresentação por slide ela se faz aqui de um elemento imprescindível para as pessoas que querem obter aqui sucesso na sua carreira e que querem aqui agregar valor. Então, ela aqui para nós, ela é importante saber manusear esse instrumento conhecido como PowerPoint, tá? Então, não adianta só nós sabermos essa ideia de colocar o slide, escrever alguma coisa ou colocar uma imagem bonitinha ali. O que nós precisamos aqui é saber vender esse nosso produto, essa nossa apresentação da melhor forma possível. Então, essa ideia nossa aqui é gerar valor utilizando o elemento PowerPoint em slides, pessoal. Você já deve ter participado, visto muitas vezes apresentações, aquelas que são chatas, que você fica ali horas e horas e horas e o seu principal foco é ir embora daquela apresentação justamente porque ela não agrega nada a você. Você está ali cansado, aquela apresentação é chata, aqueles slides são péssimos, o apresentador ele tem características assim que você não gosta da fala dele. Então, pessoal, lembra, o PowerPoint ele é usado como meio para transmitir ideias e servir de apoio às observações do palestrante, de forma concisa em uma apresentação. Ela não pode ser essa ideia de chatice aqui, tá? Então, pessoal, quando está se falando, muitas vezes, saber fazer boas apresentações é uma habilidade obrigatória para ascensão na carreira na maioria dos profissionais. Então, essas apresentações em PowerPoint aqui mais eficazes são simples, podem ter gráficos de fácil compreensão, imagens que vai aí refletir a fala do orador nos momentos certos, vídeos que eles possam descontrair aquele clima de apresentação e também fazendo conexão com o tema. Isso é mais importante. Então, devido à relevância desse tema aqui, esse nosso vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática de como elaborar e como nós entregarmos esses slides. Aqui, antes, pessoal, é importante que você tenha, claro, no mínimo, essas respostas para essas três perguntas, pessoal. A primeira, qual a mensagem a transmitir? Qual é o objetivo principal da sua apresentação aqui? Qual é o valor que você verifica ao final da apresentação que você entregou para aquele público que está lá prestando atenção em você? Uma segunda, como você está conduzindo ou como você vai conduzir os ouvintes ao longo de toda a sua apresentação? Com entusiasmo, com energia ou qual é a sua forma de passar essa condução do material? E um terceiro ponto, qual a sua paixão para apresentar aquilo? Você tem energia? Você tem uma ideia aqui de adicionar valor? Você tem aqui uma interação com as pessoas? Então, isso é importante, você pensar na sua estrutura. E aí vem uma quarta e última pergunta, esse PowerPoint aqui para nós, ele pode agir como um protagonista ou como um figurante? Veja bem, se você está querendo fazer uma apresentação de impacto para as pessoas, é importante que o PowerPoint ele seja um protagonista junto com a sua fala, junto com o material que você está levando para transmitir a sua mensagem. Então, se você abandonar os seus slides, você não dar cuidado para eles, não trabalhar bem, para que levar esse PowerPoint? Se você não fizer bem o PowerPoint, pessoal, talvez
eu posso ter a melhor mensagem para falar, mas o meu material que eu estou projetando para as pessoas, que eu estou exibindo para as pessoas, ele não vai ficar legal. Então, talvez você só fale para as pessoas e retire essa ideia de visual aqui para as pessoas que estão lá ouvindo você, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Essa nossa estrutura aqui de apresentação, ela está dividida em 3 bloquinhos para nós conseguirmos entender aqui. O primeiro deles é o planejamento, a chamada preparação da nossa apresentação. Eu vou passar aqui 5 ideias, 5 sugestões para que você elenque inicialmente a sua gama de informações a respeito daquilo que você quer fazer. Então, isso é o planejamento, a preparação da sua apresentação. O segundo ponto é como elaborar os slides, ou seja, como eu estou montando o conceito do meu material de apresentação. A elaboração, a parte mais dura, a parte mais trabalhosa da sua apresentação, que é a elaboração, que é o nosso segundo bloco. E o terceiro bloco e último, que é a entrega, ou seja, é justamente aquilo que se chama de momento da apresentação. O que você vai entregar na sua apresentação. Então, pessoal, vamos lá direto para o primeiro ponto, que é o planejar, ou planejamento da apresentação. O primeiro deles é definir o público-alvo e os objetivos da apresentação. Tá? Então, o primeiro passo é justamente definir quem é o seu público-alvo aqui. Ou seja, você tem que identificar o perfil das pessoas que receberão sua apresentação. Busque informações lá sobre a sua plateia, levante características, interesses e nível de conhecimento. Levante as expectativas dessa sua plateia, porque ela é de suma importância, pois vai permitir você concentrar-se nelas para priorizar as ideias e preparar sua argumentação aqui. Uma outra questão também, quando você está definindo o público-alvo, seus objetivos aqui, é para tomar cuidado para não dar informações que eles já tenham. Ou seja, palestra ou apresentação com informações desatualizadas ou inconsistentes, elas não geram impacto esperado para você. Então, isso pode fazer com que sua apresentação seja entediante, mas também tenha certeza de fornecer uma base para que eles não se percam no tema. Ou seja, quando você está estruturando a sua apresentação, seus objetivos aqui principais, a sua consistência argumentativa, lembre, se é um lugar aqui, um local de evento, que ele já tenha uma fluência das pessoas que estão ali ouvindo, que são pessoas que já sabem, já tem uma profundidade, uma densidade naquele tema, então você tem que buscar um material muito refinado e muito específico. Agora, se é lá para o pessoal talvez de uma área que ela não é técnica por uma população em geral, no caso, talvez você tenha que resgatar conceitos, trazer bases iniciais para sim chegar no seu ponto. Então não adianta você sair correndo, fazendo uma apresentação rápida para aqui muitas vezes se perder no meio da apresentação. Então isso aqui é importante. Quem é o meu público-alvo? Qual o perfil técnico dele, de conhecimento, qual é a proposta dessa minha apresentação, se ela é uma apresentação gratuita, se ela é uma apresentação aqui com alguma remuneração, qual é o tempo aqui que eu tenho, 30 minutos, 15 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, o local do evento aqui, ele é, as pessoas nesse local do evento, elas se apresentam de uma forma mais social, de uma forma mais casual, como que é isso? Então tudo isso aqui influencia muito na sua apresentação. E aí eu te pergunto o seguinte, definidos esses 3 pontos iniciais, quais são as palavras-chave da sua apresentação? Você consegue colocar a sua apresentação em 3 palavras-chave aqui? Você consegue isso? Então, com essas informações aqui em mente, você já tem uma ideia básica dos conteúdos que devem compor a sua apresentação, por essas palavras-chave aqui. Então,
Um segundo ponto, pessoal, inicie com o fim em mente. O que é isso, pessoal? Justamente essa ideia aqui de trabalhar é ter a capacidade de você propor uma ideia central para a sua apresentação. Imagina só, pessoal, que vocês estão numa apresentação e sequer o apresentador sabe onde ele vai chegar. Então imagina agora vocês apresentando e não sabendo qual o elemento de valor ou a entrega que vocês vão ter no fim da apresentação. Então vocês têm que desenvolver a sistemática da qual é a expectativa aqui para fazer essa apresentação. O que as pessoas esperam, o que elas querem que seja agregado ao conhecimento, ou às atitudes, ou às habilidades dela. Qual é a proposta final? O que você vai mencionar? Qual é o seu plano de ação para essas pessoas? O que você vai inspirar? Você vai informar? Você vai entreter elas aqui? Ou até, inclusive, demonstrar algum resultado por uma mensagem original? O que você propõe? Lembre nessa ideia de ter o fim em mente. Essa sua mensagem original elas tem que estar ligada justamente àquela sua palavra-chave, aquelas palavras que você estruturou anteriormente. Quanto mais técnica for o local que você vai realizar a sua apresentação, mais originalidade você tem que ter na sua fala. Então isso aqui é muito importante, ok? Então use palavras nessa finalização, palavras que sejam conhecidas pelo público e cuidado com a aplicação de termos técnicos e siglas. Seja didático. O que é óbvio para você, apresentador, pode não ser entendido pelos seus ouvintes. Quando o público recebe uma informação que ele não entende, ele vai perder a compreensão e o interesse pela sua apresentação. Então, quando você colocar isso, lembre, cada termo que você julgar que as pessoas não saibam, explique aquele termo de uma forma mais elegante e agradável possível. Seja didático, vá com calma na sua apresentação. E aí, aqui para nós entrarmos numa questão: qual a mudança de valor que sua apresentação causará? Qual é o impacto da apresentação em relação às pessoas aqui? Qual é o fim de valor que você quer causar naqueles teus ouvintes lá? E aí, uma questão também muito interessante, que essas histórias que você está apresentando, na verdade, elas são baseadas em um enredo que você está fazendo aqui, baseado naquelas palavras-chave que você montou, numa ideia de objetivo. Então você tem que estruturar o que você chama de contar uma história. Toda apresentação ela é uma história que você está passando aqui. E quanto mais agradável, mais elegante, clara e cuidadosa essa sua história, melhor tanto para você, apresentador, quanto para seus ouvintes. Então essa estrutura ela é mais importante nas apresentações do que ela é, por exemplo, em outros lugares aqui, porque sua audiência ela não pode voltar uma página, talvez, se fosse fazendo uma leitura do livro, uma comparação com o livro aqui, se elas perderem alguma informação. Então, estruture a sua apresentação aqui por tópicos. Coloque ela de uma forma que você consiga linearizar a sua ideia, sequenciar a sua ideia e encaixar os termos. Lembre, pessoal, a sua apresentação ela não pode ser retornada. Como fazer uma leitura de um livro, de um jornal ou de um artigo científico. Na sua apresentação, aqui não tem como voltar, a menos que ela seja gravada. Mas mesmo assim, na parte das apresentações que é gravada, no caso, você não tem como retornar mais ela, por exemplo, para tirar uma dúvida ali, porque aquele momento de apresentação ele é único, a não ser que você tire lá no fim, que é a parte de perguntas e respostas. Então, nessa sua estrutura, seja atento a 3 pontos. O primeiro deles é o referencial aqui que você está colocando, tá? Qual é a sua referência técnica? Você está utilizando essa sua história baseada em autores? Quais são os autores que você está trazendo para a sua apresentação aqui? Você é uma pessoa
renomada nessa sua área, nesse campo de estudo, nesse campo de conhecimento, então o seu referencial aqui seja os seus estudos e outros estudos de outros pesquisadores também no seu contexto. Então, o segundo ponto é o engajamento. Como todos esses referenciais teóricos que você está trazendo aqui, eles vão se encaixar no seu referencial, nessa sua historinha. E o terceiro ponto é a conclusão de todas essas mini histórias focadas aqui na história principal. Qual é a entrega, o desfecho dessa história? Vai ser um desfecho trágico? Vai ser um desfecho emocionante? O que ela vai proporcionar para as pessoas? Então isso aqui tem que ser tudo muito bem feito. Essa historinha ela tem que ser boa. No mínimo isso. E aí eu digo para você, sintetize os resultados da sua pesquisa em tópicos. Deixe a sua estrutura de uma forma sequenciada, que você consiga colocar lá uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão nela. E aí, nessa parte aqui, eu te faço um questionamento. Qual é a principal ideia ou a ideia central da sua apresentação? Anteriormente, eu tinha falado para você estruturar no mínimo 3 palavras-chave. Mas se fosse agora, qual é a capacidade de você colocar a sua apresentação em uma palavra-chave? É possível isso? Você consegue? Qual é a sua palavra-chave para a sua apresentação aqui? Um quarto ponto, pessoal, é organizar as ideias aqui. Planeje o tempo da sua apresentação. Para cada um elemento de palavra-chave, coloque um tópico. Então, se você colocou lá 3 palavras-chave, coloque um tópico por palavra-chave. Então, tenta não deixar a sua apresentação ilhada, tenta tirar ela lá de um emaranhado de nós, para que você consiga deixar ela de uma forma sequencial, alinhada e que você entenda a sua apresentação, tá? Então, aqui, essa proposição de organizar as suas ideias, coloque no início da sua apresentação um sumário dela, ou seja, ali uma sequência de tópicos que você vai apresentar. Seja didático nas suas apresentações, fale tranquilamente, tente entender se as pessoas estão compreendendo a mensagem que você quer passar e crie, um terceiro ponto, crie conexões entre as suas falas. Será que passar os slides, deslizar os slides aqui, eles estão conectados? Qual é a geração de valor que você está fazendo? De um slide para o outro, você está gerando mais valor ou você está retirando valor da sua apresentação? Então, isso aqui é importante. Então, nessa ideia da organização das suas palavras, e também do material anterior, qual a principal palavra da sua apresentação? Qual é o valor que a sua apresentação vai aqui agregar às pessoas? Um quinto ponto nesta primeira parte aqui é justamente usar conteúdo de qualidade. Isso é o mais importante na sua apresentação. Se você tem aqui estatísticas de entidades que são acreditadas para fundamentar o seu discurso, isso vai ser ótimo, você vai gerar um impacto positivo. Um segundo elemento, se você tiver citações de pessoas que são referências naquela área, ou estudos de pessoas referências naquela área, isso vai gerar uma qualidade positiva para você. Então, lembre disso, de colocar essas questões estatísticas atualizadas, estatísticas de fontes que tenham uma credencial técnica, que sejam conhecidas pelas pessoas. Use citações aqui de pessoas qualificadas, gabaritadas para a sua apresentação. Um terceiro ponto, na questão de vídeos, prefiro os de curta duração que sintetize a ideia. Aqui você pode também jogar nessa sistemática de vídeos. Não usa vídeos muito longos aqui. Vídeos concisos, 30 segundos, 40 segundos, 15 segundos.
Talvez você coloque o vídeo ali de um plano de fundo e você continue falando, que aquela imagem ela esteja talvez sem som ali, mas que tenha a movimentação que você pretende para o seu vídeo. Uma outra questão, projeta imagens. Toda imagem ela tem que ter um significado, ela tem que gerar um impulso positivo nessas pessoas. Também ao longo da sua apresentação, do seu conteúdo de qualidade, faça perguntas, deixe as pessoas que elas reflitam o que você está falando. Lembra, pessoal, não existe apresentador dono da verdade. Todos têm aqui que aprender um pouquinho. Então você aprende quando você está apresentando, e você também gera para as pessoas significados, impulsos, conexões diferentes daquelas que elas estão habituadas. Então, isso aqui é importante, esse jogo de perguntas e respostas, interações entre o apresentador e as pessoas. Então, siga nessa ideia, use também os chamados adereços aqui, coloque alguma coisa que talvez a maioria da sua plateia não conheça. Use algum material, pesquise material de qualidade. Tá? Então, estatística, dados, uma estrutura sólida aqui. É o mais importante, pessoal. Eu deixo essa pergunta, os dados da sua apresentação, eles são relevantes, eles são atuais, atualizados aqui. Frequentemente, uma variedade de estudos aqui indicam que os conteúdos atualmente aqui eles são atuais aqueles que têm aí no máximo de 3 anos antes da sua apresentação. Então, 3, 2, 4 anos e dependendo ainda é muito tempo. Então, tenta utilizar aí 1, 2 anos no máximo de estrutura de sua apresentação. Os dados, as informações, atualmente elas mudam muito rápido. A tecnologia, ela avança muito rápido. Então, nessa sua área, pode ser na área de engenharia, pode ser na área da saúde, pode ser lá na área da literatura, as coisas evoluem, as informações evoluem muito rápido. E você tem que estar preparado para entregar, lembre, valor à sua plateia. Então, essa primeira parte aqui, pessoal, vou resumir numa palavra, numa citação aqui. Simplicidade é a última sofisticação. Seja simples, seja leve, seja agradável na sua apresentação. Bom, pessoal, fechada essa primeira parte da preparação do planejamento aqui, nós vamos para a segunda parte, que é a elaboração, ou como eu vou elaborar, como eu vou projetar esse meu material. Essa parte aqui, pessoal, ela trabalha mais numa parte que eu chamo mais hard, mais dura aqui da nossa apresentação, e que é o chamado pôr a mão na massa, é o fazer aqui, tá? Então, número 1, a primeira ideia que eu passo para vocês é rascunhar a sua apresentação. Você já conhece o seu público-alvo, os objetivos, as palavras-chave, a ideia central, os tópicos, o local do evento. Agora sim, rascunhe a sua apresentação. Lembra que o material que você vai projetar, o slide que você vai projetar, ele está aqui na horizontal. Isso é muito importante que você saiba. Horizontal. Então, slides ou imagens na vertical aqui não são recomendados para a sua apresentação. Material na horizontal. Um segundo ponto, o número ou os números, se você achar aqui interessante, você pode colocar números discretos no seu slide para fazer a sua transição, para você ter mais um domínio, tanto do tempo quanto de posição que está o seu material, de interação de fala. Então você pode colocar discretamente na parte aqui à esquerda, inferior esquerda ou inferior à direita, tudo depende de onde que você vai estar no seu ambiente. Um terceiro elemento, as fontes. Use no mínimo fontes superiores ou igual a 24 pontos, no mínimo para cima. Então, lembro, o tamanho de fonte é importante, nós também vamos falar sobre isso aqui ao longo desse segundo bloco. Um quarto elemento, a questão dos dados, deixe eles visíveis, isso tem que ficar muito destacado na sua apresentação. As fontes maior do que 24 e os dados. É importante que as pessoas saibam aquilo de longe, que não precise se esforçar
lá no fundo, talvez, da sua sala de apresentação, para que as pessoas não fiquem lá perguntando para um e para outro o que é aquele valor, qual era a figura que o apresentador colocou, enfim, que ela fique mais elegante e mais fácil. Então, pessoal, como organizar essa nossa apresentação? Talvez, bom, nós vamos falando bastante, tudo bem, como eu vou colocar a mão na massa aqui para fazer? Então, primeira coisa, faça o que se chama de brainstorming fora do computador. Não, aqui não precisa, pessoal, você ter todo o seu trabalho somente no computador. Pega uma folha de rascunho, uma folha A4, enfim, o que for, e estrutura, rascunha o que você quer dizer. Coloca lá, faça seus desenhos à mão livre mesmo, faça isso. Jogue a sua ideia, sua tormenta de ideias, tormenta de sugestões, de proposições no papel. E depois que você fizer essa chuva de suas ideias aqui, tenta agrupar elas. O que você está querendo colocar? Agrupe as suas sugestões, identifique quais são as ideias centrais. Lembra das ideias centrais, que eram as 3 palavras-chave? Tenta agrupar ela. Talvez você fez uma ligação por uma primeira palavra-chave, você fez uma segunda ligação por uma segunda palavra-chave, você fez uma terceira ligação para uma palavra-chave. Olha só que legal, então você fez a preparação, o planejamento dos seus slides, e agora você está na elaboração deles, projetando aqui, e você conseguiu ligar aquelas 3 palavras-chave em 3 tópicos já de apresentação. Então, você fechando esse segundo ponto, agrupando, identificando essas ideias centrais, você passa para o terceiro ponto, que é apresentar em imagens as ideias centrais, aquelas 3 ideias centrais ou as 3 palavras-chave que você fez. Então, estruturando aquela primeira palavra-chave, qual é o desenvolvimento que ela vai ter? Qual é a imagem principal que ela vai ter? A segunda palavra-chave, qual é o desenvolvimento que ela tem aqui representado em imagem? E a terceira palavra-chave, como ela está proposta para você? Então, conseguindo representar em imagem, aqui você vem para o quarto e último ponto, que é contar uma história aqui. Use o que se chama do seletor de slides, que é nessa parte inferior aqui que você tem que trabalhar. Então, tenta imaginar isso aqui para a sua apresentação. Trabalhe muito com esse seletor de slides aqui, tá? Então, pessoal, cada uma das palavras-chave, ela vai gerar um desmembramento. Então, você tem um ponto-chave aqui e ela vai gerar subpontos. Ela vai gerar uma explicação, talvez um detalhamento e um ato dela. O segundo elemento-chave, ele também vai gerar um ponto-chave e vai gerar detalhamentos. E um terceiro ponto-chave também vai gerar os seus devidos detalhamentos. Então, olha só que legal. Isso aqui, pessoal, vocês têm que observar que esses 4 tópicos aqui, desde o brainstorming até o seletor de slides aqui, ele funciona como um feedback. Você tem que ficar alimentando ele. Ah, eu não achei legal aquele ponto, então eu retorno. Será que essa minha história eu vou contar então com essa forma ou com essa outra forma? Então, isso aqui você tem que ficar atento para ligar esses pontos. Lembre, os pontos da sua apresentação eles devem estar ligados, eles têm que estar agrupados, alinhados, aqui claros, ok? Então, um outro ponto nessa parte de elaboração dos slides, que é o número 2, verifique as tecnologias disponíveis. Por que isso? Imagina você chegar numa apresentação lá e você vê que talvez para o notebook que você está levando lá, ele não tem conexão HDMI ou uma outra conexão que você esteja utilizando. Como é que você vai apresentar dessa forma? Ou um segundo elemento, talvez o pessoal tem o projetor, é muito ruim a imagem que ele projeta ali, você já deve ter observado em alguns lugares, você vai colocar lá o projetor. Então, coloca lá, você preparou um slide muito legal, bacana, uma imagem, uma cor fantástica, só que chega lá, aquele teu slide ele fica amarelo.
ou ele fica verde, ou ele fica lá com um fundo, um borrão vermelho. Imagina isso, que trágico para você. Então é importante que você, apresentador, entre em contato com o local da sua apresentação, verifique antecipadamente o que eles têm de disponibilidade de material, se você vai precisar projetar vídeo, se você vai projetar a parte sonora, o que você precisa. Então, essa projeção visual e sonora é de suma importância. Aliás, você está assistindo uma palestra sobre slides. Imagina aqui se a sua tela ficasse de uma cor que você não gosta. Então, projeção visual e sonora, isso é de suma importância. É principal no seu material. Um segundo ponto, você vai usar microfone ou não vai? Vai ser um microfone fixo ou vai ser um microfone talvez de lapela? Como que você pensa em trabalhar isso aqui? Um terceiro ponto é o horário. A sua apresentação aqui tem a sua sala de apresentação, ela tem um horário ali, um relógio, alguma coisa nesse sentido? Como é que você vai trabalhar essa questão de passar os slides aqui, de avançar no seu material, se tem ou aqui ou não esse horário? As pessoas vão ficar cuidando daquilo ali, você também vai ficar cuidando, todo mundo vai querer ir embora rapidamente da sua apresentação. Então isso aqui é importante. Quais são as tecnologias que você tem? Uma outra questão, mesas no local de apresentação. Elas vão estar próximas de você, elas vão estar longe de você, ela vai te atrapalhar aqui no seu caminhar na apresentação, você vai ter que remover essa mesa. Como que você está pensando isso aqui? Um outro ponto também, você vai ficar de um lado esquerdo da apresentação, você vai ficar de um lado direito da apresentação. Como que você vai se portar para as pessoas que estão te assistindo? Outra questão também nessas tecnologias disponíveis aqui, tem tomadas aqui, adaptadores para a sua apresentação. Também cuide que você talvez já tenha observado isso, apresentadores muitas vezes ali que tem fios no chão, muitas vezes enroscar o seu pé, parece coisas banais, mas isso acontece na hora porque muitas vezes o apresentador ele não está tão ambientado com aquele local e acontece que ali da pessoa se enroscar num fio ou alguma outra coisa, uma tomada, alguma coisa que tenha no ambiente que está fora do domínio do apresentador. Então isso é muito importante que você observe. Então, seguindo, pessoal, mas como elaborar os slides? Como é que eu imagino eles aqui? Vamos começar pela parte de gráficos de alta qualidade. Por que eu falo isso? Você já pensou no conteúdo, você já pensou nas palavras-chave, na ideia central, separou nos tópicos, já pensou na parte aqui de desenhos. Bom, fiz aqueles desenhos no papel e agora o que eu tenho que fazer? Utilizar material de altíssima qualidade. E aí o que eu vou imaginar? Vamos ter essa situação aqui, essa primeira e essa segunda. O que você pode verificar? Se eu tiver que usar todo o meu slide aqui, se eu tiver que ampliar, o que eu preciso ter? Olha só a diferença de uma e de outra. Qual a imagem que você quer propor para as pessoas que estão na sua apresentação, na sua plateia lá? Você quer uma imagem que seja robusta, que tenha uma qualidade aqui? Então você tem que cuidar isso, tá? Essas imagens aqui. Um segundo ponto, os clip arts, muito utilizado pelas pessoas de início de apresentação aqui. Fuja, não utilize esses materiais, não utilize eles, retire da sua apresentação. Se você quiser uma apresentação de valor, retire os clip arts da sua apresentação. Um outro elemento, gráficos em projeção 2D. Você observa aqui à esquerda que são 4 elementos com os percentuais aqui no caso. E aí você, mas eu olhei esse gráfico, ele estava muito ruim, como é que eu consigo projetar ele de uma melhor forma? Bom, você pode colocar ele de uma forma um pouquinho mais elegante, talvez. Olha o antes e o depois. Você está passando informações aqui de valor para a sua plateia, para os seus ouvintes, e ele tem um significado muito mais agradável. Então é isso que você tem que ter de observação, trabalhar o seu material de uma forma mais agradável.
Um outro ponto, aquele que muitas vezes que você já deve ter observado também, que é sobre o texto em slide. Pessoal, quando você está utilizando um slide, lembre, o slide ele é uma projeção visual do que você está querendo passar para as pessoas. Porque se for uma ideia textual, entrega uma folha para as pessoas. Se você quer colocar textos, como esse caso aqui, como esse slide, então entrega isso aqui para as pessoas. Faz um folheto e entrega para elas. Observe isso aqui, esse antes e o depois. Olha só o impacto que você tem, a diferença que você tem do antes e o depois. Lembra, o slide é uma projeção visual e não uma projeção textual. Isso é importante que você tenha o domínio disso. Um segundo ponto, talvez você quer trazer uma imagem para reforçar uma ideia, só que você está uma ideia textual, você está dando tanto ênfase ao texto e esquecendo da imagem. Então observa essa segunda, um antes e depois aqui. Balanço de vida e trabalho é crucial para ter um sucesso no mundo. É fundamental o balanço. Olha só essa imagem, olha a clareza da imagem, olha a diferença, o antes e o depois. Como ficou legal, a sua imagem ficou mais leve, mais transparente. Você pode agora falar sobre esse contexto que você está colocando aqui. As pessoas, elas têm que prestar atenção em você. O slide, a pessoa tem que olhar e em 2, 3 ou 4 segundos, dependendo das características físicas aqui e psicológicas das pessoas, elas têm que pegar seu slide só no olhar. Então 1, 2, 3, 4 segundos basta para ela captar o que você quer passar de mensagem. Então ela olha o slide, viu, é fundamental o balanço, e ela vai focar em você, apresentador, para ver o que você tem para falar para ela. Qual é a mensagem de valor que você tem para passar para ela nesse momento. Uma outra questão, reorganização visual aqui. Olha só esse slide, cheio de texto aqui. Você pode talvez dar uma segunda trabalhada colocando aqui o que você chama de um gráfico de pizza também, ou você pode melhorar um pouquinho mais e trazer a ideia principal do seu slide, ou você pode ir mais a fundo trazendo o que se chama da ideia central, que é o percentual. Aqui nesse caso, que era sobre o gênero aqui no Japão. Então, falando aqui que era o 72%. Você não precisa colocar textos. O número, ele chama a atenção. Por que isso? Porque você pode ficar livre na apresentação para falar não só dos 72%, mas talvez de outros contextos aqui sobre gênero, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, na Coreia, em países aqui que você quiser trazer. Então isso aqui é importante. Uma outra questão, textos dentro de imagens. Olha só essa ideia aqui. Olha esse gráfico. Olha a poluição visual que ele tem. Você está colocando um gráfico aqui, você está colocando uma imagem. Então, observe que o que eu quero destacar nisso aqui. Bom, olha essa segunda, o antes e o depois. Coloquei o principal que eu gostaria, que é dos Estados Unidos, ali o gasto na parte de saúde, e eu fiz uma readequação aqui. Então eu coloquei do maior para o menor aqui no depois. Isso aqui é importante, que você destaque quais são os valores que você quer colocar na questão de texto e de imagens. Aqui, uma outra questão também, olha esses gráficos aqui. Observe que ele tem muitas linhas aqui. Essas linhas não são recomendadas aqui. Então o que você pode fazer? Você pode talvez dar uma imagem. Se você está falando sobre talvez cachorro-quentes, batata frita, pizza, então você pode trazer elas de uma forma mais visual. Lembre, é o visual que as pessoas se interessam. Se é textual, as pessoas vão ler um livro ali. E muitas vezes até os livros têm bastante esquemas e bastante imagens e ilustrações. Então a apresentação, as pessoas querem imagem, elas querem visual aqui, impactante. Então, isso aqui é importante que você também traga aqui, ok, pessoal? Tá? Um outro ponto também, olha esse tipo de gráfico, olha o fundo
aqui do material do slide com o texto e com a parte gráfica. Olha a poluição dele. Talvez um segundo ponto, olha só um antes e um depois. Como ficou mais leve, como ele está projetado aqui na parte frontal para você. Ele não está numa parte aqui, na projeção em ângulo. Ele está aqui justamente de frente para você. Então você consegue captar toda a mensagem. Ele fica muito mais leve para você falar aqui na sua apresentação. Um outro também, você coloca texto, você coloca uma imagem falando sobre as questões de plástico aqui. Então, será que não é legal você colocar uma imagem dessa forma? Olha o impacto que você gera para os seus ouvintes aqui. Uma outra questão também, colocou uma mensagem textual, citou um autor, coloquei um autor famoso, um texto e uma imagem. Mas olha só isso aqui. Olha essa segunda ideia. Você está trazendo aqui, está destacando o autor num contexto que você quer da imagem. Lembra que esses textos e as imagens, elas devem estar conectadas, elas devem ser harmônicas. Não adianta você trazer um texto sobre um assunto A e uma imagem sobre um assunto D, E, F. Os assuntos e as imagens, elas devem estar em comum acordo aqui. Um outro ponto em relação a textos e imagens, olha essa questão aqui. 2 tipos de fundo, um cinza e um cor, um amarelo, um creme, com 2 tipos de fontes, cores e uma imagem. Olha só esta aqui. Você destacou o que é importante e você ficou com a fala. Então, lembra, o slide é uma projeção visual, sempre. Uma outra questão, quem que você quer destacar aqui? Qual é a mensagem a destacar? Nessa primeira, aqui, olha quem está sendo destacado. E olha nessa segunda, aqui. Você destaca uma imagem no primeiro e no segundo você destaca um texto. Quem é a sua preferência aqui? Uma outra questão são aqueles slides que você não tem muito o que colocar. Mas eu fiz um slide ali, a minha ideia central ela está extremamente reduzida aqui, só que eu consegui só colocar isso. Aqui sobre comida, as pessoas aqui ficam 80% satisfeitas e tal. Bom, como é que eu vou fazer isso? Opa, eu posso colocar uma imagem dessa forma, mas eu posso colocar também mais de uma forma. Eu posso quebrar aqui a questão da frase. Eu posso colocar mais ainda. Se eu estou falando em 80%, bom, 80% eu posso colocar esse total em 10 partes e eu posso retirar 8 partes. Olha só já a elegância, o impacto que você está gerando. Então você pode até colocar, aqui se você está falando sobre comida asiática, você também pode colocar uma pessoa nesse contexto. Olha como ele já ficou muito mais interessante, ele já gerou um valor e talvez ele gera para as pessoas que estão na sua plateia, se for uma apresentação de negócios, você está focando, bom, essas pessoas talvez pode ser do gênero aqui feminino, então eu posso linkar esse espaço de apresentação para também fazer questões de negócio. Uma outra questão nessa sistemática, olha isso aqui, antes e depois. Você tem uma projeção e você tem uma segunda projeção. Olha o impacto que você gera nas pessoas trabalhando dessa forma aqui. Uma outra questão também, usando o contraste de slide. O que você quer destacar nessa imagem aqui? Um fraco contraste aqui ou um contraste, um melhor contraste? Você está querendo destacar a palavra aqui, big. Então, você pode pensar quais são as palavras-chave do seu slide e destacar ela, dar uma projeção aqui, aumentar o tamanho dela aqui. Um outro ponto é o chamado usando alinhamento e contraste. Eu estava montando essa apresentação aqui e o primeiro slide era justamente isso, como organizar uma incrível apresentação, dicas práticas para seus slides. Professor, aqui por professor Felipe Molinares. Olha essa segunda. Só fiz uma readequação. Reduzi o tamanho de fonte, coloquei mais outras 2 cores aqui e eu posso mudar um pouquinho mais. Acabei apertando um pouquinho mais esse material aqui. Fui para um 4º slide, mas está muito ruim esse terceiro aqui. Eu acabei quebrando ele.
aqui. Olha só como já ficou, como organizar uma incrível apresentação em slides. Coloquei duas barras laterais aqui, então tem duas barras laterais, tem um contexto aqui, só que observa que esse contexto ele é um espaço vazio, mas eu tenho que preencher esse espaço vazio. Coloquei uma pessoa, ou seja, uma pessoa voando lá, que a ideia é que depois dessa apresentação nós saia aí justamente voando, que tenha valor para você essa apresentação. Mas aí eu imaginei, mas será que ainda não dá para melhorar esse quinto slide? Observa que ele precisa ser fechado. Ele tem que ser alguma coisa assim que parece que ele não está aberto, esse slide. Então o que eu acabei fazendo? Fiz um fechamento, um discreto fechamento. Coloquei dois elementos aqui, duas cantoneiras aqui no caso, e acabei fechando esse slide. Então observa que ele está bem mais alinhado, o slide 6, do que o slide 1. Mas a mensagem é a mesma. A mensagem textual. O que eu alterei foi a mensagem visual para as pessoas, para gerar um impacto melhor nelas. Então, uma outra questão, pessoal, daquele slide anterior para esse, tem um padrão visual. Lembra? Esses padrões visuais aqui em relação à cor e em relação à fonte de letra que você está utilizando. Mantenha esse padrão. Mas eu posso perguntar para vocês, onde que eu consigo obter boas imagens? Onde eu falo imagens, os materiais aqui estão com boas imagens. Onde eu consigo essas imagens? Existe uma infinidade de sites que você pode tanto comprar imagens quanto obter elas grátis. Então, algum dos lugares aqui justamente a internet, tá? Então esse é um primeiro, o Stock Photo aqui, que você pode acessar. Um segundo também é o Dreamstime, você acessa ele, tem tantas partes pagas quanto as partes grátis aqui em cada um deles. O Adobe Stock, que era o antigo aqui Fotolia, no caso, que agora mudou, é Adobe Stock. Tem um quarto também que é o Shooter Stock. E aí também tem um outro aqui que é o Free Imagens. E tem outros também aqui, eu trouxe 5 para demonstrar para vocês aqui onde eu consigo essas imagens, ok? Observem essa questão da padronização aqui, da sistemática do padrão visual. Olha essa imagem sobre a questão de água, de consumo de água. Olha o impacto que ela gera aqui no seu apresentador, aqui, tanto você, apresentador, quanto nas pessoas que estão lá prestigiando a sua apresentação. Olha uma segunda para um estilo mais contemporâneo aqui, ou talvez para um estilo mais corporativo, mais formal, mais aqui por uma questão mais executiva, ou por uma questão mais orgânica, aqui mais leve, ou talvez um outro slide de exemplo para a questão de agenda ou de sumário, ou até aqui em mais um linguajar mais comum, um índice que você queira trabalhar a sua apresentação aqui. Ou um outro slide de exemplo sobre objetivos da sua apresentação aqui, sobre o sistema que trabalha com os chamados mapas aqui visuais. Uma outra questão, apresentação sobre portfólio, você tem que apresentar um conceito. O importante nessas apresentações sobre conceito é que você utilize um mínimo de texto. E se tiver que utilizar texto, você utilize aí no máximo 6 linhas de texto. Mas lembre que esse texto talvez você pode retirar ele ou reduzir, a não ser que você esteja fazendo uma citação, justamente como é o caso aqui, de um conceito ou de uma citação de uma pessoa lá, de um estudo que você fez, e aquela citação ela é importante para que você traga na sua apresentação. Então, tente deixar ela mais elegante. Lembre, texto e imagens aqui combinando. Por uma questão também sobre vendas, olha a elegância desse material. Você pode colocar aqui elementos numéricos, aqui informações, dados numéricos aqui ou estatísticos, como essa comparação sobre a apresentação de gerenciamento, de administração aqui, trazendo informações percentuais aqui, tanto na parte de venda, melhoria, reconstrução e tal. Uma outra questão para investidores, aqui talvez um fundo com essas pessoas num ambiente mais formal. Uma outra questão para o setor tecnológico, talvez você trazendo essa imagem da parte tecnológica e citando questões mais
nessa área mais técnica, ou sobre apresentação, sobre concepções, você coloca o seu material ali, você observa aqui que são três imagens de concepções, você pode fazer a descrição do seu produto aqui, alguma informação complementar, um segundo elemento com informação complementar e até um terceiro elemento com informação complementar. Mas talvez você quer destacar um produto desses três aqui, você destacou o primeiro, então talvez você traga alguma informação. Olha a simplicidade que ele está aqui, fazendo um recorte no seu slide. Você pode trazer aqui alguma informação mais detalhada, alguma informação sobre esse produto, talvez um link para acesso, um QR Code aqui também. Então, lembre essas apresentações sobre concepções, sobre depoimentos também. Você pode trazer aqui o entre aspas aqui de uma forma bem mais significativa. Lembra, aqui era a parte de numeração do seu slide. Você pode colocar numa aba superior ele, num canto esquerdo superior, para ele ficar mais discreto. Você pode trazer essa representação das pessoas. Essas representações de pessoas, quando você está trazendo, tenta não trazer naquela ideia de fotinho 3x4. Aquilo ali, pessoal, nem quase na carteira de identidade mais se usa. Tenta trazer ela de uma forma mais agradável, mais elegante, mais significativa, essa imagem dessa pessoa. Então, aqui uma apresentação sobre depoimentos. E nesse contexto desses slides, você tem que cuidar com o chamado sistema de cores, com as cores que você está utilizando. Por que isso aqui? Essas cores, pessoal, elas vão significar muito na sua apresentação. Imagina essa, você está usando um fundo amarelo com uma cor dourada aqui, ou com amarelo queimado. Olha esse R aqui, como ele não está legal, ou esse o C, como ele não está num contexto legal. Então você imagina esse jogo de cores aqui, esses degradê ou essas luzes aqui interna no slide, não fica legal para a sua apresentação. Cuide isso. Um outro ponto também aqui é sobre, bom, se eu não posso utilizar uma variedade de cores na minha apresentação, quais são as cores que tem mais aceitação aqui? Bom, você tem que avaliar qual é o contexto, quais são as palavras-chave, o objetivo da sua apresentação. É um otimismo? É amigável? É trazer uma excitação nas pessoas? É trazer a criatividade? É trazer a confiança? Aqui é ser pacífico, crescimento, saúde, é um equilíbrio, aqui um sistema mais calmo. Então, para cada uma delas aqui, elas têm uma representação de imagem. Então, observa o que você pode fazer aqui. Olhe esse slide e tente reorganizar aqueles seus elementos de palavras-chave em cores. Bom, eu vou colocar aqui uma cor azul, vou colocar nesse outro uma cor verde, vou colocar nesse outro uma cor cinza. Então você vai jogando esse sistema de cor aqui, tá? Então, um outro ponto, falando em cores e agora também falando nas fontes, não use fontes artísticas para o seu texto. Talvez lá para o seu título e subtítulos, pois elas podem prejudicar a sua leitura. Lembra, pessoal, a sua apresentação aqui não é um sistema aqui de escola de samba. Então você tem que deixar organizado isso aqui. Toda ela planejada, estruturada, sequenciada e com letras, com fontes das letras que as pessoas consigam facilmente detectar o que você está colocando lá, ok? Então, uma delas, você pode, onde obter essas boas fontes? Você pode utilizar no seu próprio programa, no seu próprio PowerPoint. Ele tem lá a Helvética, a Garamond, a Rockwell, a Gil ou também a Futura. E tem outras também nesse contexto. Tenta se livrar, tenta abolir da sua apresentação a Times e a Arial. E também a Verdana. Tenta retirar essas três da sua apresentação. Não utiliza elas aqui. Deixa elas fora da sua apresentação, ok? Não coloque. Você pode utilizar alguns sites, talvez o Font Squirrel é um site que tem fontes tanto grátis quanto pagas. Um segundo também aqui, o da Font. E tem outros, vários sites. Se você colocar no Google lá,
pesquisa de fontes, lá vai aparecer outros sites interessantes, legais aqui. Eu sugiro algumas delas aqui para usar. A Hamster é uma delas, a Open é uma, a Streamster é outra, e aqui também a Ailerons, também uma fonte legal para você utilizar. Então, jogue, trabalhe, busque, gaste um tempo elaborando essa sua apresentação aqui, tá? E um quinto ponto nesse item é use vídeo e áudio agradável ou agradáveis. Se for essa combinação, se é um vídeo que seja agradável ou se é vídeo e áudio que sejam agradáveis. Então, se você está lá exibindo um experimento, alguma coisa, lembra um videozinho discreto, um videozinho que você consiga, no contexto da sua apresentação, expressar o que você está colocando, quais são os dados técnicos, quais são os resultados que você obteve ou que algum pesquisador obteve, como você está expressando. Lembre nesses vídeos também que não só no seu slide, mas quando você está projetando um vídeo, o vídeo tem que ser de qualidade, ele tem que ter um fundo agradável, ele tem que ter um áudio agradável, ele tem que ter uma projeção agradável, ele tem que ter um sistema aqui de imagem agradável, ele tem que ter um contexto que você consiga representar e que também o vídeo respeite a questão de ser didático aqui para você apresentar. Lembra, o vídeo ele não salva a apresentação, pessoal. O vídeo é somente mais um elemento, uma ferramenta, um mecanismo para a sua apresentação. A palavra que descreve vídeo e áudio é que eles sejam agradáveis à sua apresentação. E aqui, para fechar esse segundo bloco da elaboração dos slides, eu deixo esse menininho. Pratique muito a sua apresentação. Aqui, se você montou ela pela primeira vez, então pratique, estude, leia, releia, coloque ela, projete ela, tente chegar o mais próximo do ambiente que você está lá para colocar a sua apresentação. Tente talvez fazer o que se chama de um treino lá no seu ambiente. Peça para a pessoa responsável pelo aquele ambiente que você vai, pelo local que você vai apresentar, para que ela disponibilize alguns dias antes, para que você projete suas imagens, para que você estruture, verifique o contexto, talvez o fundo daquela parede, ele não está muito legal ali, talvez você tenha que pedir uma lona para ser colocado ali, ou um fundo branco, ou alguma outra questão aqui que projete melhor o seu material. Aqui, você precisa conhecer a mensagem que quer passar, então pratique ela, assim como todos aqueles detalhes da sua apresentação, mas também não há necessidade, e isso aqui é importante, para você decorar palavra por palavra, como se estivesse lendo um texto. Então não precisa decorar a sua apresentação, porque ela costuma ser justamente desagradável para as pessoas que estão assistindo. Então imagina lá você com uma folha na mão e falando ali para as pessoas numa forma de decoreba. Isso fica muito ruim para o seu contexto, tá? Então, pessoal, o terceiro ponto é justamente a entrega do seu material. É o chamado momento da verdade. É a hora da verdade, é o momento da apresentação aqui, tá? Então você, como apresentador, tem que ter em mente que a apresentação é composta por 3 fases distintas, tá? Então você tem que deixar isso claro para as pessoas. A primeira parte é a abertura. Então você tem que ter a ideia central da sua apresentação. É a fase em que o apresentador é acolhido aqui pelo público, faz a sua apresentação pessoal, informa os objetivos, a agenda daquele encontro, a mensagem principal, a mensagem foco, a mensagem central, apresenta a agenda, esse índice e faz os acordos quanto ao encontro, horários, locação de banheiros, talvez saídas de emergência, regras de convívio e etc. Muitos também colocam aqui as questões nessa regra de convívio, a questão de uso de celulares, se é talvez uma palestra reservada, se é uma palestra com direitos autorais, enfim, você tem que verificar tudo isso aqui e já deixar de antemão na sua abertura aqui sobre essas falas. Então, pessoal, o segundo elemento é o que se chama aqui de desenvolvimento.
Então, nesta fase são apresentados os assuntos, conceitos, ideias e teses da sua apresentação. A sua abertura, inicie forte ela, use elementos de efeito, traga de imediato dúvidas para aquelas pessoas. Quebre os conceitos que elas já têm formadas, as opiniões moldadas que essas pessoas têm de antemão. Tente surpreender elas no início da sua apresentação. Se você deixar para surpreender elas no fim da sua apresentação, você possivelmente essa pessoa ela não vai nem estar quando você disser até logo na sua apresentação. O seu muito obrigado. Então tenta surpreender ela já de início. Então, pessoal, nessa sequência de desenvolvimento, você também tem que mostrar a sua paixão. O que te traz ali? Qual é a sua motivação? Qual é a sua energia? Qual é a sua disposição para falar para essas pessoas? Lembre aqui no mostrar a sua paixão que você tem que ser flexível, mesmo se essa audiência não estiver respondendo de forma esperada. Esteja preparado para pular e adicionar partes ao longo da apresentação. Então, se você observa que muitas vezes as pessoas não estão totalmente motivadas, você pode pular alguns slides ali, fazer uma readequação, talvez trazer alguns conceitos já mais avançados. Então, jogar isso aqui, tenha flexibilidade na sua apresentação. Isso aqui é importante, ok? Então, mostre a sua paixão, mas com flexibilidade. Conecte-se às pessoas na plateia. Tenta fazer o que se chama de jogo com as pessoas. Aqui, cuide com a chamada linguagem corporal. Olhe para as pessoas durante a apresentação, mas não encare pessoas individualmente. As pessoas não gostam de ficar encarando o palestrante, nem de receber aqui os olhos do palestrante por muito tempo. No máximo 2 ou 3, 4 segundos aí está de bom tamanho para essas pessoas. Tente não se mover de forma inquieta e repetitiva. Tente agir natural na sua apresentação e enfatize os pontos principais apontando para os slides. Isso aqui é importante. Você tente utilizar o seu ambiente, o seu espaço. Por isso que antes eu falei da mesa, dos fios, para você se mover na apresentação. Quanto mais parado, mais estático você for, mais parada e mais estática vai ser a recepção das pessoas. Mais sono elas vão ter. Se você andar por meio das pessoas, interagir com elas, melhor vai ser o seu recebimento, mais agradável vai ser aqui. Lembre-se, essa sua apresentação ela é uma performance. Então não tenha medo de se soltar. A sua plateia ela vai ficar tão animada com a apresentação quanto você está. Então deixe que o seu entusiasmo pelo aquele tópico, pelo aquele ponto seja expressado. Coloque isso para as pessoas aqui. Tenha importante aqui também que os pés, as pernas, coluna e cabeça devem estar alinhados com equilíbrio e flexibilidade. Curve-se levemente para frente aqui para demonstrar atenção, para demonstrar respeito às pessoas que você está lá. Tá? O peso também dividido entre as pernas aqui. Talvez lá pernas cruzadas, quando estamos em pé, dão aquele ambiente de instabilidade, de desinteresse, aqui até de displicência para as pessoas. Não fique escorado numa parede ou lá em algum ponto da sua apresentação. Ombros caídos, olhar para baixo e costas curvadas durante a apresentação refletem insegurança. E você não quer isso para a sua apresentação. Então, não dê as costas para todo o grupo. Uma outra observação importante. Quando você está na sua apresentação, não deixe as pessoas totalmente desamparadas. Você está olhando para os slides. Lembra, pessoal, o slide é só uma ferramenta para você. Então, você tem que dar as costas para o seu slide. Você tem que ficar de frente para as pessoas. Aqui, olhando, conectando
para elas aqui. Mantenha-se de frente sempre que conseguirem, auditórios, caminhos de lado e olhe para os dois lados da sala, tanto para o início quanto para as pessoas que estão lá no meio ou ao fundo da sala. Cuide com movimentos repetidos, balançar as mãos ou ter alguns cacuetes com olho, com boca, com nariz, ali com o cabelo ou com os dedos. Cuide isso. Reduza o nível de elementos aqui de gesticular aqui. Tente manter as mãos fora do bolso. Quando coloca a mão no bolso, parece que você está aqui não dando bola para aquelas pessoas. Então, tente lembrar isso. Mão fora do bolso. Ou mãos. Se você ali gosta muito das duas mãos no bolso, deixe fora elas. Movimente os braços acima da cintura, mas cuidado para não encobrir o seu rosto. Um outro ponto também, olhe para todos os olhos aqui para criar o vínculo. Não mire por sobre a cabeça das pessoas e não fixe o olhar em uma pessoa por muito tempo. Isso pode gerar constrangimento na pessoa. Então lembra, esse ponto aqui, de 3 a 5 segundos, pode gerar constrangimento, dependendo do tipo de pessoa que está no seu ambiente. Use aparelhos, um quarto ponto, use aparelhos de controle remoto, porque você pode também transmitir ideias aqui mais fixas, porque você talvez está apresentando alguma imagem ou algum gráfico que tem um valor, um dado estatístico, uma informação, então você quer que ela projete para aquele elemento principal. Então você pode utilizar ali um controle remoto para fazer isso. E também lembre de testar esse controle remoto no dia da sua apresentação. Já aconteceu, eu também observei em alguns eventos que eu já participei, pessoas que na hora da apresentação falta pilha ali no controle remoto. Então, a não ser que você tenha algum elemento de reserva na hora, é difícil você sair de uma apresentação e buscar uma pilha. Então lembra disso aí, faz o teste antes, faz o sequenciamento antes, coloque o seu material ali, tudo em ordem. E um quinto ponto, mantenha-se no prazo. Isso é essencial. Ter conteúdo de qualidade é importante, mas respeitar o tempo de apresentação é fundamental. Se a sua palestra é para durar 1 hora, dure no máximo 1 hora. Se são 30 minutos, 30 minutos. Se são 10 minutos, 10 minutos. Mas lembre-se, as pessoas, elas também têm outros compromissos que não só a sua palestra. Então respeite o tempo das pessoas para você, apresentador, ser respeitado. Então isso aqui é importante para você aqui. E para nós finalizarmos esse momento da apresentação, lembre, imagina você está apresentando lá e tem uma pessoa, uma portadora de necessidade especial. Como é que você vai trabalhar a questão de um slide com ela? Você vai colocar um elemento sonoro? Você vai detectar isso antes? Você vai conversar com as pessoas que estão organizando o evento? Se existe a possibilidade de pessoas portadores de necessidades especiais participarem da sua apresentação, então talvez você pode colocar algum elemento sonoro ou, quando você está projetando um slide, fazer uma descrição mais detalhada sobre aquele slide, para as pessoas ali você ter o respeito para com essas pessoas. Então, isso aqui é uma informação que você tem que ter na sua apresentação. Por isso, esse plano A, esse plano B, ou também até um plano C, no caso de você estar apresentando e faltar lá energia no seu computador, ou na hora lá dá um problema na fiação e você perde lá o seu material. O que você vai fazer? Você vai acabar a sua apresentação, você vai ter que tocar ela. Talvez está faltando 10 minutos para acabar a sua apresentação, você não tem mais como retornar outro dia, talvez você tem viagem, tudo, é um local longe da sua origem. Então você tem que verificar isso aqui para ter um plano C, inclusive para essas situações aqui. E lembre, nessas questões de planos aqui, cuide bem da sua voz. No dia anterior não abuse. Beba água antes e durante a apresentação e evite
questões aqui de cigarros e de álcool. Maçã, hortelã e mel, eles ajudam a limpar a garganta. Quando estiver em salas frias, agasalhe-se. Lembre, o apresentador ele tem que ser uma pessoa que inspira, não que inspira algo positivo, não uma pessoa que traga uma mensagem inadequada para as pessoas aqui. Então, como finalizar a apresentação? Para nós aqui entrarmos na finalização, na conclusão aqui. Para fechar, 3 pontos. Tente recapitular a ideia central da sua apresentação aqui. O que você tem de mensagem de valor? Lembre-se que as pessoas levam para casa as suas últimas palavras. Então, coloque nessa recapitulação mensagem de valor. Você também pode fazer uma reflexão e uma citação, trazer uma pessoa famosa para dar um impacto positivo nas pessoas sobre a sua apresentação. Então, pode recapitular. Segundo, trazer uma reflexão e uma citação aqui de impacto, essa citação aqui, apelar para alguma ação das pessoas. Qual é o plano de ação que essas pessoas elas vão fazer aqui quando saírem da sua apresentação? E um terceiro ponto, isso é primordial. Perguntas e respostas. Deixe as pessoas, desde o início da sua apresentação, elas à vontade para que elas perguntem quais são as dúvidas que elas tenham, ou talvez as contribuições, as sugestões, os elogios para a sua apresentação. Tente ser o mais amigável das pessoas para que essa relação flua positivamente. Uma relação construtiva entre o apresentador e as pessoas que estão assistindo, os ouvintes ali. Então, lembre, 3 pontos. Recapitule, faça uma reflexão com uma citação aqui de impacto, apelando para alguma ação e perguntas e respostas. É importante isso, ok? E quando você está lá, pessoal, seguinte, relaxa, fique tranquilo, respire calmamente, faça pequenas pausas entre as frases aqui para inspirar, tá? Tente também fazer uma dicção, uma articulação, uma pronúncia correta das palavras, transmita essa sua credibilidade com a correção da fala e evite vícios de linguagem. As pessoas estão lá para escutar você, elas não foram obrigadas a estar lá. Então, quando você estiver lá, alguém pensou no valor de você, apresentador, para estar lá. Então, lembra, elas esperam que você entregue o melhor de você para elas. Então, vá tranquilo, faça o seu momento de relaxar antes da apresentação e revise muito a sua apresentação aqui. E uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Digo que uma apresentação ela começa com um rabisco de papel. Então, vamos seguir lá. Eu agradeço a todos vocês aí, o meu muito obrigado e inscreva-se no canal lá. Até o próximo vídeo.